Hoje às 8 horas da manhã foi anunciado o Prêmio Nobel de Literatura, que foi para o bardo Bob Dylan. Robert Alan Zimmerman, o Bob Dylan, o trovador, o cronista da música tradicional americana. A gente está aqui na linha com talvez o maior especialista em Bob Dylan do Brasil, quiçá do mundo, hein, Peninha? Bom dia, como é que você tá? Do mundo, sou um porta-voz do cara. Eu sou o ghost dele, agora só falta ser writer, né, cara? Ghost eu já sou. E olha que ele Mas gosta de descer a caneta. Pô. Que tu, naqueles tempos de MTV, ia imaginar agora, tu que mal sabe ler, que quando chamava clipe, tu tava chamando o clipe de um prêmio Nobel de literatura. Você já pensou, meu? Como é que a gente poderia imaginar isso, né? Nunca. Mas eu sempre defendi que o Bob Dylan é um grande cronista da sua era. Total. E por conta disso, obviamente, não me surpreendeu. Fiquei até feliz dele ter ganho um prêmio Nobel de Literatura. Imagino como você. Não, eu tô contra, cara, porque como eu fui criado pelo Bob Dylan, ele tem que negar esse prêmio, cara, dizer, não, o que é isso, vocês querem me cooptar? De jeito nenhum, esse prêmiozinho fuleiro aí, eu não quero isso, não. Claro, piada, né, cara, é uma honra inacreditável pra ele e pros fãs dele, mas como tudo no Dylan é um labirinto, um jogo de espelhos, né, é estranho, né, porque, primeiro, ele próprio sempre se declarou letrista, né, e não um poeta, né? Embora em algumas músicas ele meio de gozação, meio de verdade diz I'm a poet and I know it, né? Tem 2 ou 3 músicas onde ele se chama de poeta, é quase que um deboche, porque nas declarações, em entrevistas as sérias, né? Porque ele é o cara dos put-ons, né? Dos jokes, né? Jokerman, né? Fala sempre em linguagem cifrada, mas já deu, óbvio, algumas entrevistas sérias, de peso, né? Para caras que ele respeita. E nessas ele sempre negou ser poeta, né? Ele disse, cara, eu sou letrista, o que eu faço tá ligado a uma tradição da música americana, tanto é que hoje, quando a Academia anunciou, disse o prêmio vai para Bob Dylan por seu vínculo à grande tradição literária da canção americana, né? Wood Guthrie, né? O próprio Chuck Berry, Little Richard, né? Roqueiros, assim, os caras que inventaram o rock and roll, se você parar e pensar nas letras, especialmente do Chuck Berry, cara, elas são uma forma moderna de poesia, né? E o Dylan mais ainda, né? Mas mesmo assim tem aquela dicotomia entre o que é lyric, o que é letra de música, o que é poesia de verdade. Ele nunca se considerou plenamente. Ele escreveu 2 livros, você sabe. O primeiro, Tarântula, né? Um livro de 71, é bem ruinzinho, saiu no Brasil pela Brasiliense. E depois aquela Crônicas, né? Sim. Chronicles, que é a primeira parte da sua autobiografia. Vão ser 3 volumes, né? Como? Seriam 3 volumes, mas até agora nada do 2 e do 3. Só tem um, né? E ali é uma coisa interessante, porque é uma autobiografia, mas depois os grandes especialistas em Dylan descobrindo que é tudo inventado, cara, sabe? É uma autobiografia fake, uma autobiografia não autorizada. Sério? E aí sim o torna um artifício literário, né? O cara que escreve sobre a própria vida, dizendo que é uma autobiografia, e quando você vai ver não é a verdade, cara, mas né? eu acreditei tudo em que eu li. É uma fabulação. Então isso é literatura, mas não é literatura a nível de ganhar um Nobel. Você né? tá derrubando... Então, que ele ganhou pelo conjunto da obra musical e não literária. Ô Peninha, você tá derrubando a fantasia deste fã do Dylan por tabela, porque eu acreditei tudo nas tretas com o Daniel Lanois, na produção em Nova Orleans. Não, as tretas do Daniel Lanois são verdadeiras. O que não é verdadeiro é aquela primeira parte, né, que ele descreve ele chegando em Nova York. Sim. E que ele morou com um casal, né, lembra que tinha uma biblioteca enorme, mas esse casal nunca existiu, entendeu? O primeiro momento que ele assina um contrato, que ele olha pela janela e vê um escritório do outro lado, os caras provaram que ele assinou numa outra sala que não tinha janela, não tinha como ele olhar janela nenhuma, e que ele não comeu no tal bar. E aí tem uma declaração de amor dele lindíssima pra Sarah, a mulher dele, e a declaração é roubada do Robert Louis Stevenson, cara, aquele escritor. Ou seja, eu achei melhor ainda, cara, sabe? O cara que é o fabulador de si próprio, sabe? O cara que frauda a si mesmo, né, cara? Que nem aquele Américo Vespucci,
Lúcio, sabe, que o América se chama América por causa dele, ele forjou as próprias cartas, ele escreveu cartas falsas e assinou com o próprio nome. Quando ele foi acusado de estar mentindo, ele disse, mas essas cartas não fui eu que escrevi, é o falsário de si mesmo, né, tipo Orson Welles, assim, sabe? Isso, na minha opinião, é genial, entendeu? Agora, claro, ali as histórias do Daniel Lanois e das brigas gravando Oh Mercy, aí sim, claro, são verdadeiras, né? São dados que estão no registro ali. O Tonholi quer participar. Estamos aqui na bancada com a Ellen Brown, Paulinha, o Vini. O Tonholi tem uma pergunta. Ô, Peninha, uma pergunta. Quando no Super Bowl de 2013, o Bob Dylan apareceu fazendo um comercial da Chrysler, falando compre carro americano, e na verdade a gente sabe que a Chrysler é da Fiat italiana, ele passou a ser taxado de lá pra cá como um conservador da economia americana, um Milton Friedman moderno. Você acha que o Bob Dylan chega a essa idade como um conservador? Olha só, cara, eu já dei 330 entrevistas hoje de manhã e essa é a primeira pergunta inteligente que me faz. Cara, olha assim, vou te dar a real. Se você pesquisar, não tem nenhuma declaração do Bob Dylan sobre a guerra do Vietnã. Em nenhum momento ele diz que ele era contra a guerra. Todo mundo supõe que ele era contra. E acho até que era. Mas uma vez um cara disse, você, anos depois, você que era contra a guerra do Vietnã, ele disse assim, como assim? Quem é que falou que eu era contra a guerra? Aí o cara, você era a favor? Ele disse, não, quem falou que eu era a favor? Né? Então isso que eu falei, ele é o cara dos put-ons, né? Mas eu preciso dizer uma coisa, cara, mesmo quando ele se converteu ao cristianismo, vocês devem lembrar, né? 77. Ele virou cristão fundamentalista, evangélico, nível aí Silas Malafaia, cara, essa gentalha desse tipo. E ele foi assim durante 2 anos, ininterruptos, de 79 a 81, militando, dizendo que o rock and roll era coisa do demônio, cacete. Nem nesse momento eu abandonei ele. E as pessoas batiam na porta da minha casa como se o Bob Dylan fosse eu e botavam o dedo na minha cara dizendo, fala agora do teu ídolo. Cara, e eu continuei fiel. Agora, aquele comercial da Chrysler, ainda bem que não tem ninguém ouvindo e não tá gravando, na hashtag né? do Morning Show, na mesa viu, do bar, gente? né? Tá na mesa do bar, vai. Cara, aquele comercial me doeu um pouco, preciso te dizer. Mas eu só livrei a cara dele porque ele sempre amou motor, sabe? O veículo, motor, on the road, sabe? These wheels on fire, sabe? Rodas rodando. E a civilização americana sempre teve ligada a esta merda que é o carro, né? E pelo menos a partir do carro e da moto conseguiram fazer on the road, easy rider, bababá, aquele mito da América em movimento, né? Mas mesmo assim, cara, tem um lado que o Bob Dylan sim é um conservador mesmo. Só por que ele é um conservador? Porque encheram tanto o saco dele ser o cara da... olha ele cantando aí, né? Dele ser o cara, o rebelde eterno, bababá, que eles encheu o saco de me chamar de rebelde, agora você é o anti-rebelde. Então também, é isso que eu falei, é um jogo de espelho, sabe? O Bob Dylan sempre foi labiríntico, o Bob Dylan sempre foi, os sinais são sempre controversos, ele nunca falou nada com clareza, e isso também ajuda a fazer a grandeza dele. Mas, cara, aquele comercial da Chrysler doeu, né, cara? Não doeu? Doeu. Ô, Por que esse cara tem que me perguntar essa porra? Olha aqui, conversando com o Eduardo Bueno, o Peninha, falando sobre o Bob Dylan, ele que mostra toda essa paixão visceral pelo bardo Bob Dylan, falando com a gente aqui no dia em que Bob Dylan recebe o Prêmio Nobel de Literatura. Ô, Peninha, queria convidar você para vir um dia ao vivo aqui. Pois é, tô querendo, mas com uma condição, que eu possa falar 8 horas ininterruptas, né, cara? Sobre o meu tema favorito, eu mesmo, mim próprio, e sobre o programa seja autobiográfico, entendeu? Tô brincando. Não, tô querendo ir, cara, mas é que, sabe uma vez perguntaram pro Bussunda, o falecido Bussunda, qual o lugar mais estranho onde você já fez amor? E ele respondeu, São Paulo, né? Então... Quando você quiser vir pro lugar estranho, então, por favor. Sério, eu devo muito a São Paulo, eu sou gaúcho, mas não exerço, né? Eu sou gremista, é um estágio superior de gaúcho. Eu nasci aqui, mas eu me mudei para aí em 1963 e morei de 63 a 64
98 em São Paulo, no mesmo prédio que o Luiz Schwartz, sabe? O dono da Companhia das Letras, que é da minha idade e tal. Eu tenho memórias, lembranças, já morei várias vezes em São Paulo, adoro São Paulo. Mas eu trabalho no Rio agora, né? Moro em Porto Alegre, trabalho no Rio. Então tá meio de... Não tô conseguindo muito ir aí. Mas a minha filha, uma das minhas 16 filhas, com mulheres diferentes, se mudou, todas fãs do Bob Dylan, todas festejando hoje, todas gremistas, evidentemente, se mudou pra ir. Então, cara, tô querendo ir sim pra gente falar sobre muitas coisas e tal. E agora, né, cara, que João Dória é o prefeito maravilhoso dessa cidade, eu vou com a minha... Ele sabe machucar as pessoas mesmo, né? Tu viu aquela frase dele? Tomara que algum dia todo mundo possa vestir Ralph Lauren. Cara, é uma das maiores pragas que alguém já me rogou na porra da minha vida, cara. A sua Ralph Lauren? É. Peninha, obrigado pela tua participação, um abraço pra você. Olha, pela profusão de palavras que você emite por segundo, certamente um programa de 1h30 com você vai valer por 8 horas. Tá bom, cara, é isso aí. Fiquem tocando Dylan aí o dia inteiro e parabéns pela péssima pergunta inteligente que esse viado me fez. Um abraço pra você. Esse é o Peninha, Eduardo Bueno, conversando com a gente aqui no Morning Show.